Olá, eu sou a Paula Pfeiffer do Clube dos Surdos que Ouvem e resolvi fazer esse vídeo de hoje porque cada vez mais eu venho recebendo relatos de pessoas muito desconfiadas e muito irritadas porque inventaram de comprar um aparelho auditivo recarregável com um bloco amplificador integrado, duas das maiores pegadinhas da indústria de audição que vende aparelhos auditivos, mas que você nunca vai saber disso, a não ser que você venha para o Clube dos Surdos que Ouvem e que você faça as aulas como não errar na compra do seu aparelho auditivo, porque ninguém fala sobre isso, são dois segredinhos muito bem guardados da indústria da audição. Então muita gente me procura dizendo assim: eu assinei um contrato que eu não li, leia os contratos que vocês assinam aí nas lojas, que me obriga a mandar o meu aparelho para revisões periódicas. E agora que está quase chegando ao fim, eu já recebi, eu acho que nos últimos 6 meses, coloca aí, eu já devo ter recebido uns 10 relatos assim, e isso começou a chamar a minha atenção. Pessoas que têm um aparelho auditivo recarregável, que a garantia está chegando ao final, e a loja entra em contato e fala: você tem que trazer o aparelho para uma revisão final. E é um aparelho que está funcionando perfeitamente, que não deu problema, a pessoa não tem outro, a pessoa já fica incomodada de ter que levar o aparelho para uma revisão, sendo que ela não tem um outro, a loja não vai emprestar, ela vai ter que ficar, sabe lá quantos dias sem ouvir. Mas a reclamação das pessoas é: mandei meu aparelho funcionando perfeitamente e ele voltou com problema. E a loja quer me dizer que meu aparelho tem um problema que ele nunca teve e a única solução é comprar um aparelho auditivo novo. Então, é com muita tristeza que eu digo isso e faço esse alerta. Fiquem muito espertos, porque assim como a gente tem muita gente boa na indústria da audição, profissionais, principalmente independentes, que trabalham por conta própria e trabalham com várias marcas, que vão te passar a informação que você precisa, que você pode confiar. Mas nós também temos o outro lado da moeda, pessoas que não são éticas, que não são honestas e que vão usar aí dos segredinhos e táticas mais antigos do que a minha avó, que a indústria da audição usa até hoje, aprimora cada vez mais, para que você se torne eternamente refém desse período que passou 2 anos, troca de aparelho. Passou 2 anos, troca de aparelho. Como se as pessoas tivessem aí 10, 15, 20, 30, 40 mil reais para trocar de aparelho auditivo a cada 2 anos. É uma loucura generalizada isso. E se você for reclamar, ainda corre o risco de ouvir uma besteira clássica, que é: ouvir não tem preço. Não tem preço para quem está tentando te vender o aparelho de 40 mil, mas para quem tem que comprar, custa bem caro. E a maioria das pessoas não tem esse dinheiro. Então, é muito triste, a meu ver, que tanta gente que precisa ouvir melhor não consiga ouvir, porque é assim que a banda toca. E ninguém está interessado em mudar o modo como a banda toca, porque dá bastante lucro. E aí, gente, o que isso me fez pensar? Eu fui investigar essa questão de duração de pilha do aparelho auditivo e rever os pontos que fazem com que eu, pessoalmente, não recomende a compra de aparelhos auditivos recarregáveis. Antes de fazer essa opção, você tem que entender o que isso significa, quais são as consequências no longo prazo, qual o tempo de vida útil disso aí, a que tipo de situação inusitada você está sujeito se você usa um aparelho auditivo que somente pode ser usado com uma bateria recarregável, não tem a opção de pilha. Você tem que saber. Depois não adianta reclamar, não adianta me mandar mensagem com um textão, metendo pau na loja, no fabricante, na marca. Meu Deus do céu. Não. Tenta mitigar esse problema se informando antes, porque aí você toma uma decisão consciente, sabendo os prós e os contras, tanto do aparelho auditivo recarregável, quanto do aparelho auditivo com pilha comum. Então, como está virando muito mais frequente do que antes esses relatos de pessoas muito irritadas porque mandaram para revisão final um aparelho recarregável que estava funcionando perfeitamente, ele voltou com problemas ou logo parou de funcionar, uma coisa bem esquisita, e aí a loja diz que o único jeito é comprando um aparelho novo, porque esse não tem conserto, porque a bateria viciou, aquela coisa toda. Eu fiquei pensando em falar para vocês, mais uma vez, deixar bem claro o meu ponto de vista a respeito das pilhas. Eu hoje sou uma usuária de implante coclear, que graças a Deus, a marca que eu uso, ainda, pelo que me consta, né, não sei porque eu não tenho o último modelo de implante coclear,
dá para o usuário a opção tanto de bateria recarregável quanto de pilhas. Então você tem as duas opções, você usa a que você quiser, você tem liberdade de escolha, tá? Porém, a indústria dos aparelhos auditivos cada vez mais faz um esforço constante para convencer os usuários de que o aparelho auditivo recarregável é a melhor opção. Mas não contam os segredinhos, as coisinhas pequenas, que a bateria vicia, que quando a bateria viciar, se for um bloco amplificador integrado, se tiver seus truquezinhos aí, você não vai conseguir consertar e nem trocar simplesmente a bateria que não funciona mais, que está viciada, você vai ter que comprar um aparelho novo, isso a Globo não conta, né? E isso me faz pensar que eu continuo achando que o aparelho auditivo com pilha é a melhor solução, tá? Claro que a gente tem casos em que o recarregável acaba sendo a única opção. Imagine uma pessoa que tem muita dificuldade de manuseio, tem muitos idosos aí que não vão conseguir, às vezes, enxergar ou pegar uma pilha ou ouvir se o aparelho está funcionando. Tem casos muito especiais, mas para a maioria das pessoas, se você cuidar muito bem do seu aparelho auditivo, se você tiver um cuidado com o manuseio, com a escolha, com o armazenamento das suas pilhas, um cuidado com o compartimento de pilhas do seu aparelho, você tem plenas condições de garantir uma vida longa, uma vida útil maior, mais longa para o seu aparelho. E além disso, você não precisa mandar um aparelho para revisões ou colocar o seu aparelho auditivo nas mãos de pessoas nas quais você não confia. O único jeito de ter essa opção é tendo um aparelho auditivo com pilhas, tá? Eu até li um negócio muito interessante hoje, que eu rachava de rir, que um dos apelos do aparelho auditivo recarregável é o meio ambiente. E falava, gente, a pilha do aparelho auditivo recarregável causa o mesmo dano ao meio ambiente, a bateria, do que uma pilha comum. Então, assim, vamos parar com as hipocrisias da agenda verde aí, porque na hora do vamos ver, os dados, os fatos são outros. Então, a narrativa, o storytelling do marketing é muito convidativo para você achar que está salvando o planeta, mas, na verdade, você não está. Enfim, eu me entristeço de pensar que em alguns lugares, algumas pessoas possam estar danificando intencionalmente aparelhos auditivos, tá? Mas é realmente estranho os relatos que as pessoas me mandam de meu aparelho estava funcionando perfeitamente. Não param de me perturbar que eu tenho que mandar para uma revisão. E eu mandei para revisão e o aparelho voltou estragado e estão falando que a culpa é minha e eu tenho que comprar um aparelho auditivo novo. Então, assim, para se poupar desse perrengue, eu recomendo para vocês, pensem bem, avaliem, entendam o que significa na sua vida diária ter um aparelho com pilhas, ter um aparelho auditivo recarregável. Porque, às vezes eu penso assim, eu vejo por mim, eu tenho fases e fases, tá? Nesse momento agora, eu tô numa fase que as minhas pilhas de implante coclear acabaram. E eu não faço estoques grandes de pilhas, porque quanto mais fresca a pilha, mais vida útil ela tem, maior carga ela vai ter, o tempo de duração dela é maior. Quanto mais velha a pilha, pior, e ainda por cima você corre o risco da pilha estourar, né? Ainda mais com calor. Então eu tenho usado muito bateria recarregável, mas volta e meia acontece comigo, eu tô na rua, escuto o barulho que a bateria vai acabar, eu esqueci de carregar a outra bateria, eu não trouxe a outra bateria na minha bolsa, uma série de coisas, uma série de situações da vida real que às vezes a gente fica na mão. E com o aparelho auditivo eu já vi vários relatos de pessoas assim, poxa, a minha bateria recarregável, eu esqueci de recarregar à noite e tive um dia super intenso no trabalho, comecei a sair de casa às 7 da manhã, voltei para casa às 11 da noite, às 6 horas da tarde eu não tinha mais bateria, especialmente aquelas pessoas que usam muito a conectividade Bluetooth. Aí alguns fabricantes falam assim, mas olha só, o nosso aparelho agora, se você der uma carguinha nele de 20 minutos, você tem aí 2 horas extras de duração de bateria. Só que às vezes você está num lugar que não tem tomada. Às vezes você está no meio de uma tempestade, acabou a energia elétrica, não vai ter como carregar, sabe? Então tem muitas situações, avalie muito bem, entenda o assunto, porque o que acontece comigo, ainda mais se você é mais antigo aqui no canal, no clube e no site Crônicas da Surdez,
é que as pessoas me buscam muito, pessoas do Brasil inteiro, todos os dias, em todas as redes sociais, para pedir ajuda com os seus perrengues de aparelhos auditivos, com marcas e lojas que não estão colaborando quando a pessoa tem um problema no pós-venda. E eu não sou o saque da indústria da audição. Eu recebo todas as reclamações, guardo muitas delas comigo aí, até para depois conversar sobre isso com vocês no clube. Mas eu não tenho poder para fazer esse tipo de coisa mudar, ou esse tipo de tática da pior espécie não acontecer. E, gente, são 13 anos recebendo esses tipos de relatos aí todos os dias, e não me surpreende que cada dia inventem uma maneira nova de tentar te fazer comprar um aparelho auditivo novo que você não precisa. Então, assim, fiquem espertos, fiquem em contato com outras pessoas que têm perda auditiva, venham para o clube, aprendam sobre pequenos truques, pequenos grandes truques aí que podem fazer toda a diferença para você que precisa comprar um aparelho auditivo, tá? E é isso. Queria deixar aqui registrada a minha opinião sobre o aparelho auditivo com pilhas comuns, pilhas auditivas. Continuo achando, ninguém me convenceu até hoje que o recarregável é a melhor opção. É isso, a gente continua a conversa lá no clube e um beijo para vocês.